Este vídeo tem como finalidade demonstrar a utilização do console do MySQL. As configurações e exemplos aqui apresentados possuem caráter de treinamento e não devem necessariamente representar exemplos para ambientes de desenvolvimento ou produção. Para utilizarmos o cliente do MySQL, devemos iniciar o servidor MySQL. Este processo já foi demonstrado em vídeos anteriores. Inicie o XAMPP Control Panel e clique no botão Start referente ao MySQL. Se tudo estiver ok, o label do botão passará para Stop e aparecerá a mensagem Running entre a palavra MySQL e o botão Stop. Neste exemplo, não será necessário iniciar o Apache. Agora abra o prompt de comandos do DOS, que está em Iniciar Programas Acessórios. Vá para o diretório dos executáveis do MySQL, que no nosso caso é /examp/mysql/bin, na unidade C. Execute o cliente do MySQL, que é o mysql.exe. Observe que é retornado um erro, pois o cliente está tentando se conectar com o servidor através de um usuário chamado ODBC que não existe. Repita novamente o comando, especificando o usuário através do parâmetro "-u espaço root. Desta forma, você estará solicitando uma conexão utilizando o usuário root. Se a conexão estiver ok, você terá esta tela como resposta, permitindo que você utilize comandos SQL. Peça para ver as tabelas com o comando showTables. Será retornado um erro, pois você deve primeiro selecionar uma base de dados. Liste as bases de dados através do comando showDatabase. Serão retornadas todas as bases de dados existentes. Crie uma base de dados utilizando o comando createDatabaseAula. Este comando irá criar uma base de dados chamada aula. Após ter criado a base de dados, é necessário selecionar a mesma para poder manipular as tabelas. Para selecionar a base de dados aula, digite o comando useAula. Você receberá a informação que foi trocada a base de dados corrente. Na próxima vez que você entrar no MySQL, não será necessário criar a base de dados. Bastará você selecioná-la através do comando useAula. Peça para mostrar as tabelas através do comando showTables. Não serão mostradas tabelas, pois você acabou de criar a base de dados e ainda não existem tabelas dentro da mesma. Crie a tabela UF conforme o exemplo mostrado. Observe que todos os comandos SQL devem terminar com ponto e vírgula. A tabela UF representa as unidades da federação. Se a tabela for criada corretamente, peça para ver a descrição da mesma através do comando desc-uf. Crie, conforme o exemplo, a tabela de cidades, que fará referência à tabela UF. Digite desc cidades para ver a estrutura da tabela criada. Tente inserir um registro na tabela cidades conforme o exemplo. Observe que ao executar a instrução foi retornado um erro. Este erro foi retornado em função da tentativa de inserir uma cidade com uma sigla de estado que não existe na tabela UF. A integridade referencial nos garante que somente podemos cadastrar cidades com estados que já estejam cadastrados na tabela UF. Insira o registro na tabela UF conforme o exemplo. Após inserir corretamente, insira o registro na tabela de cidades. Se tudo estiver ok, poderemos consultar os registros na tabela UF através do comando select*from UF. Também podemos consultar os registros da tabela de cidades através do comando select*from cidades. Se você tentar excluir o registro da tabela UF que possui UF sigla igual a RS, será retornado um erro, pois já existe um registro na tabela de cidades que faz referência ao estado que se deseja excluir. Caso isto fosse possível, seria uma violação da integridade referencial, pois teríamos uma cidade cadastrada com um estado que não existe na tabela UF. Para poder excluir o registro da tabela UF, que possui UF sigla igual a RS, você deverá primeiro excluir todos os registros da tabela de cidades que façam referência ao registro da tabela UF, e só então você poderá excluir o registro da tabela UF. Para sair do cliente do MySQL, basta digitar Quit e teclar Enter. Vá ao XAMPP Control Panel e clique no botão Stop, referente ao MySQL, para parar o banco de dados MySQL. Se tudo estiver ok, a mensagem Running desaparecerá e o label do botão mudará para Start. Clique no botão Exit para sair do XAMPP Control Panel.